8. Investing in Imperatriz capítulo 43. O laço de Shi Xiao e Chen Suang. Alvo. Autor. Grande monstro branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. A espada do céu carmesim era uma lâmina hipócrita. Ela se admirava com o bloco de gelo, mas para nossa jovem Limo, representava um desafio. 10 triques. Se ele pudesse resistir a eles, se tornaria seu mestre. A visão de Limo ficou turva. Um espadachim familiar se materializou diante dele. A atmosfera ficou instantaneamente mortal. O espadachim fechou os punhos lentamente em saudação. Sua orientação, por favor. Limo segurou sua espada verde aço e retribuiu o gesto. No momento seguinte, suas figuras colidiram. O clangor metálico das lâminas reverberou por todo o quarto andar. No terceiro andar, espadas renomadas de $2 ele tremiam levemente. Isso foi obra do irmão Li? Morong Xiao não pôde deixar de olhar para trás, para a entrada escura do quarto andar. Aquele zumbido de espada fez arrepios percorrerem sua espinha. O que aconteceu? Xiao Qin olhou para cima, segurando uma grande espada quebrada. Sob a orientação do venerável Marcial das Mil Formas, ele encontrou essa arma, sem destaque entre as famosas armas, faltando metade do comprimento, mas forjada com material superior. Também era um dos poucos dispostos a reconhecê-lo como seu mestre. Seu espírito era fraco, exigindo cuidado futuro, mas Xiao Qin estava satisfeito. Mas agora, a grande espada tremia levemente em resposta àquele zumbido distante. Seu irmão mais novo, Li, está cruzando lâminas com um artefato profundo, comentou o venerável Marcial das Mil Formas casualmente, embora não tivesse testemunhado isso pessoalmente. Cruzar lâminas com uma arma. Xiao Qin não entendeu direito. Quanto mais poderoso o guerreiro, mais forte seu espírito, explicou o venerável. Suas armas, temperadas por anos de uso, tornam-se imbuídas de sua vontade. Você sabe qual lâmina é a mais famosa na lendária mansão da Espada da Montanha Celestial? Ansioso para ampliar os horizontes de seu discípulo, Touzan Fans Martial Venerable se entregou à história. Ilumine-me, mestre. Xiao Qin ouviu com grande interesse. Uma espada de madeira que já empunhou pelo ancestral da espada, disse o venerável, como se a recordasse em primeira mão. Ela carregava toda uma linhagem de intenção inabalável de espada. Séculos atrás, ele voou milhares de quilômetros de sua tumba, cortou um rio com um único golpe e matou um vil dragão do dilúvio. Até hoje, as águas daquele grande rio permanecem divididas. Um único golpe de espada, parando um rio por séculos. Xiao Qin ofegou de admiração. Tal feito estava além de sua compreensão atual. O venerável Marcial das Mil Formas, satisfeito com a reação de seu discípulo, acrescentou: a arma pessoal do ancestral da espada está além de qualquer mero artefato profundo. Ainda assim, esse seu carmesim está entre os melhores do seu tipo. Se seu irmão mais novo, Li, vai conseguir dominar depende se ele aprendeu algo com aquela garota. Céu carmesim. Uma combinação perfeita para Frostsky, refletiu Xiao Qin, lábios apertados. Ele não sentia inveja, apenas um carinho crescente por sua própria espada grande e surrada. Clang. No quarto andar, $2 Imo já havia resistido ao sexto golpe no reino mental. O zumbido da espada enviou um choque elétrico em sua alma, deixando sua consciência formigando. Será que essa é a aura de um artefato profundo? Ou a vontade persistente de seu antigo portador? Limo lembrou das palavras que o bloco de gelo compartilhou sob o abismo claro. Se obsessões persistentes podiam se manifestar como seres espectrais, então um espadachim forjado só pela força de vontade não parecia improvável. O zumbido da espada parece temperar o espírito, percebeu. No começo, o efeito era fraco, mas a cada golpe, a sensação de refinamento ficava mais clara. Vamos. Limo controlou a respiração e focou inteiramente no duelo. Sétimo golpe. Oitava advertência. Nono golpe. Esses 3 eram impecáveis, esgrima aperfeiçoada. Após 9 trocas, seu espírito se sentia revigorado, sua mente mais afiada. Sem a orientação do bloco de gelo, confiando apenas em seus próprios conhecimentos marciais, ele poderia ter vacilado ali. Não era surpresa. Como resolver equações avançadas, sem talento inato, talvez nunca se entendesse a resposta sem a fórmula de um gênio. 10ª vez. A aura do espadachim se condensou, tornando-se mortalmente contida. Lima expirou lentamente, colocando toda a atenção nesse confronto final.
O 10º zumbido da espada ecoou pela caverna de Vinirde, permanecendo como um suspiro relutante. Do lado de fora da caverna, a Anne de $2 acariciava sua barba, com uma expressão estranha. Ninguém entendeu melhor o significado daquele zumbido do que ele, o ancião que supervisionava o pico da borda divina. A espada do céu carmesim reconheceu seu mestre. Mas parecia quase relutante. Como se estivesse insatisfeito com o talento de Limo. Desdenhoso, mas compelido a servir. O velho estava completamente intrigado. Ah, velho, agora são meus 2 artefatos profundos. Shango quase dançou em triunfo, mal se segurando para não apoiar as mãos na cintura. O ancião Anne permaneceu impassível. Frostski pertence a Ying Bing. O que isso tem a ver com você? Shango olhou com algo parecido com pena. Uma veia latejava na testa do mais velho. Aquele olhar era simplesmente insultante. Enfim, velho, mesmo sem o pequeno gelo, ainda são 2, disse Shang-Ou, sorrindo de lado. A gente tinha uma aposta, lembra? Olha só, vou ser generoso. Você não precisa pagar minhas dívidas. Só me deixe pegar qualquer arma emprestada da caverna de Vinirde sempre que precisar. Um de cada vez. O ancião Anne resmungou. Ele não conseguiu se forçar a argumentar mais. Não era que ele não tivesse fé em Moronchial, mas qualquer um que ganhasse o reconhecimento de um artefato profundo não era um espadachim comum. E com uma arma assim em mãos, quem poderia rivalizar com eles no mesmo reino? Deixar Shango pegar armas ainda era melhor do que quitar suas dívidas astronômicas. Você tem uma virtude, velho, nunca volta atrás em apostas. Shango lhe lançou alguns elogios agora que lhe havia cedido. E Ying Bing permaneceu sereno, sem surpresa. Era a primeira vez que ela realmente ensinava alguém. Se sua aluna nem sequer pudesse reivindicar um artefato profundo, ela teria falhado completamente. Céu carmesim. A irmã Senoring não empunhava o Frostski? Se não me engano, essas 2 espadas têm uma técnica de conjunto. Também li registros disso. Discípulos seniores do pico da borda divina trocaram olhares, recordando as lendas. O fundador da seita havia forjado as lâminas gêmeas, presenteando uma para cada um de seus 2 discípulos. A dupla, profundamente devotado um ao outro, criou uma arte de espada dupla, capaz de transcender reinos, famosa em todo o domínio do deserto oriental. Após a morte deles, Frostski e Krinsonski nunca mais reconheceram o mestre simultaneamente. A técnica se perdeu com o tempo, sua glória invisível por gerações. Agora, os artefatos gêmeos haviam encontrado novos portadores. Todos os olhares se voltaram para Ying Bing. Ainda assim, a expressão da donzela de Jade não revelava nada. Enquanto isso, ainda está se fazendo difícil, né? Lima sorriu, segurando a lâmina flamejante com deleite. Seu talento com a espada era insuficiente. E ainda assim, ali estava ele, naquela idade, tendo dominado a esgrima consumada. Assim, a espada do céu carmesim reconheceu-o relutantemente como seu mestre. Mas, se estava relutante ou não, não importava, enquanto funcionasse, isso era suficiente. Yon Limo não se importava se o melão era doce ou não, enquanto saciasse sua sede, cumpria seu propósito. Eu tenho técnicas de espada, e agora tenho uma espada divina. Se eu não sou o espadachim, então quem é? Limo sorriu encantado. Nesse momento, o olhar de $2 se voltou para o final da 4ª camada da caverna da borda divina, onde a entrada tremeluzia com chamas entrelaçadas e luz gelada. O chamado daquela direção ficava cada vez mais forte. A questão de parecer legal já estava resolvida. Agora, era hora de focar no que realmente poderia torná-lo mais forte. O martelo estrela caída de Pangu. O brilho da entrada da caverna refletia nos olhos de Limo. Embora usar um martelo não fosse exatamente a preferência dele, $2 sua. Era uma arma divina. Um tesouro muito além de sua compreensão atual. Além disso, ressoava levemente com seu corpo de massacre de armas extremas, complementando perfeitamente. Ele quer ir comigo. Mas primeiro, preciso chegar perto o suficiente para pegá-lo. Lima entrou pela entrada da caverna. Instantaneamente, uma pressão esmagadora o atingiu. O frio gelado das fontes de gelo, o calor escaldante das fontes de fogo e a intenção feroz e militar de matar tornavam quase impossível respirar. Se ele não tivesse feito progresso no refinamento corporal e tomado uma pílula de clareza das 6 runas, nem teria o direito de ficar ali. Ele deu um único passo à frente.
Naquele instante, um rugido trovejante ecoou pelo vazio. Cada órgão, meridiano e gota de sangue em seu corpo tremia sob a força. A coceira nos ossos deixou uma coisa clara para Limo: seu físico havia ficado mais forte novamente. E eu só dei um passo. Sua compreensão do poder da arma divina se aprofundou. Além disso, $2 provavelmente foi resultado do espírito da arma segurando a maior parte da pressão. Continue. Limo ativou seu corpo de massacre de braços extremos e deu mais um passo. Ao mesmo tempo, o som de um martelo enorme batendo na terra reverberava em seus ouvidos. Investing em Imperatriz capítulo 44. Armas supremas despertadas. Armas divinas obtidas. O martelo escuro e sem adornos pendia silenciosamente na interseção entre gelo e fogo. Ficava a cerca de 300 passos da entrada da caverna. Uf! Limo soltou um suspiro branco, a testa encharcada de suor. Depois de caminhar 100 passos, seu corpo inteiro estava encharcado, e até os ossos coçavam com as vibrações. Exausto, mas o fogo nos olhos de Limo ardia mais forte do que nunca. A arma divina temperava seus ossos, cada passo fortalecia seu sangue e refinava seu físico. Em apenas 100 passos, ele havia aberto outro meridiano. 13 meridianos. Para artistas marciais comuns, 12 era o limite, o ponto onde o sangue se condensava em Ki e se transformava pela força em sopro. Limo já havia ultrapassado os limites do reino Ki-sangue. E ele não parava. 140 passos. A pressão está ficando insuportável. Cada passo se tornava uma luta enquanto seu corpo chegava ao limite. Finos traços de sangue apareceram em sua pele. Ele fez o possível para mitigar a vantagem mortal da arma usando as técnicas do corpo extremo de temperamento de arma, mas uma arma divina ainda era uma arma divina. Pelo menos ainda tenho alguns conhecimentos marciais. Se não, eu teria que parar aqui hoje. Limo queria ir mais longe. Mas no momento em que deu mais um passo, a aura mortal da arma explodiu de todas as direções. Sangue escorria pelas rachaduras em sua pele, seu corpo à beira do colapso. Ele recuou apressadamente. Tudo bem. Chega de lutar. Yonli suspirou, finalmente reconhecendo o poder do martelo. Ele não queria depender de atalhos. Mas a realidade não lhe deixou escolha. Só trabalho duro não seria uma arma divina. Vamos começar com 20 anos. Limo focou sua mente, canalizando seus instintos para o corpo extremo de temperamento de armas. 10 anos de conhecimentos marciais infundidos com sucesso. Ano 1. Observando a arma divina Pangu Calamity Meteoramer. Você adquire uma compreensão mais profunda do temperamento corporal. Você reflete sobre a essência do corpo extremo de temperamento de armas. Ano 8. Você finalmente domina o corpo de temperamento de armas extremas com perfeição. Ano 10. Você começa a explorar os mistérios do temperamento corporal, buscando o ápice da maestria. 10 anos de insights, 8, para ser preciso, levaram a técnica à conclusão. Lima esfregou o rosto, mais uma vez encarando a realidade. Uma arte de espada de alto nível, ensinada pessoalmente pelo bloco de gelo. Um método supremo de temperamento corporal, autodidata. No entanto, a primeira lhe custou várias vezes mais insights que a segunda. Tudo bem. Lima ativou o corpo extremo de temperamento de armas em seu nível perfeito. Instantaneamente, a borda frenética de matar ao seu redor tornou-se dócil. Com renovada determinação, ele caminhou em direção ao martelo meteorito da calamidade de Pangu. 1 passo, 2 passos, 10 passos, 100 passos. Em pouco tempo, apenas 50 passos o separavam da fronteira entre gelo e fogo. Mas no momento em que cruzou esse limiar, brum! Um golpe trovejante de martelo ecoou. A aura mortal explodiu violentamente mais uma vez. Era como entrar em um redemoinho, batido por correntes implacáveis. Não é à toa que o martelo meteorito da calamidade de Pangu pode forjar armas divinas. Um único golpe quebraria até lâminas famosas. Limo se sentia como uma arma, sendo temperado pelo martelo. O fundador do pico da arma divina devia ser uma verdadeira potência. Pelo menos no temperamento corporal, sua habilidade era inegável. Não é à toa que o ancião Anhe deixou o martelo nas profundezas da caverna da borda divina. Mesmo um especialista no reino divino da observação talvez não se qualificasse para ficar diante dele. Que tipo de monstro poderia manejar isso livremente? Limo afastou um pensamento. Sem tempo para dúvidas, ele tinha instintos para queimar. Ele despejou mais uma década de compreensão marcial em corpo extremo de temperamento de armas. Ano 1. Estudando a arma divina, você entende o conceito de corpo como arma,
aprendendo a emitir sua própria vantagem mortal. Ano 3. Sua vantagem mortal pessoal ressoa com a do martelo, complementando-se. Ano 12. Você alcança o auge da maestria, sua compreensão rivalizando com a criadora da técnica. Insight completo. Corpo extremo de temperamento de arma ascende ao ápice transcendente. 20 anos no total, do domínio ao auge transcendente. Lima ergueu uma sobrancelha, um pouco surpreso. Depois de ser humilhado pelas artes da espada por tanto tempo, ele não estava acostumado a tanta eficiência. Corpo como arma. Ele murmurou as palavras. No momento seguinte, seu próprio corpo começou a irradiar a mesma ponta mortal usada para acalmá-lo. Não era forte, mal passando de uma lâmina afiada. Comparado ao Pangu Calamity Meteoramer, era como a luz de um vagalume contra a lua cheia. Mas o corpo extremo de temperamento de armas era uma arte suprema, e ele a levou ao auge transcendente. Isso significava que ele podia usar força mínima para transferir um peso imenso. A pressão diminuiu drasticamente. Agora, Limo podia controlar o quanto ele suportava à vontade. Os 50 passos restantes. Ele disparou. Em instantes, ele estava na fronteira entre gelo e fogo, finalmente podendo examinar o martelo de perto. A arma parecia forjada como uma peça só, cabeça de martelo e cabos sem costuras, como se a própria natureza a tivesse moldado. O martelo era grosso na frente, afilado atrás. Quadrado como um selo imperial, cru, mas profundo. Pontiagudo como pedra esculpida pelo vento, uma obra-prima do estranho. Um lado para forjar armas, o outro para forjando pessoas. Limo descartou o pensamento perigoso. Não sei por que você me chamou. Mas já que você me escolheu, hoje eu te levo comigo. Ele estendeu a mão, segurando a maçaneta. Brum! Sua mente explodiu como se o cosmos tivesse nascido de novo, um meteoro atingindo sua consciência. Os pensamentos de Limo ficaram em branco. Seus dedos quase afrouxaram pelo choque. Não solte! Ele cerrou os dentes. Todos os 13 meridianos abertos ganharam vida. Cada gota de força em seu corpo estava esgotada. O Pangu Calamity Meteoramer estava sendo misericordioso. Contra todas as probabilidades, ele cedeu, só uma fração, para um mero cultivador do reino do sangue que... Rumble, a terra tremeu. Toda a caverna da borda divina tremeu violentamente. E não só a caverna. O próprio pico da arma divina tremeu. Terremoto. Terremoto. O pico está desabando. Não fale besteira, são só as veias de terra explodindo cedo. Não deveria ter um período de dormência. Hoje é só o primeiro dia. Corre. Os que ainda estavam dentro correram para a saída, sem ousar olhar para trás. Felizmente, a maioria já havia reivindicado suas armas. Professora, o que está acontecendo? Xiao Qin havia saído antes, mas Limo ainda estava desaparecido. A voz do venerável Marcial das Mil Formas se tornou grave. A caverna não deveria desabar. Mas isso. A aura é de uma arma divina. Xiao Qin não compreendia totalmente as implicações, mas o tom do professor o preocupava. Mestre. O irmão mais novo Li ainda está lá dentro. Murong Xiao não conseguia ficar sentado. Ainda assim, toda a caverna da borda divina agora pulsava com uma pressão esmagadora. Então é ele. A expressão do ancião An mudou. Ele suspeitava disso. Da última vez que o artefato do fundador se mexeu, ele suspeitou que Lima estava envolvido. Mas ela nunca imaginou que o martelo meteoro da calamidade de Pangu reagiria tão violentamente. Um pensamento quase absurdo surgiu de repente. Será que está prestes a reconhecer um mestre? Ei, velho. É melhor você cumprir sua palavra de antes. Shang-Lu cruzou os braços, seus olhos amendoados se estreitando como uma raposa que acabara de fazer um truque inteligente. Se ele realmente consegue levantar, então que lhe leve embora. A pálpebra do ancião An tremeu enquanto ele balançava a manga e entrava na caverna da borda divina. Investing em Imperatriz capítulo 45. O ancião Condicrane soltou um grito agudo. Limo se esforçou ao máximo. Boas notícias. Ele conseguiu mover o martelo daquela estelar de Pangu. Más notícias. Ele só conseguia mudar por um fio de cabelo. E isso só porque o Pangu Staifalmer condescendeu em cooperar com ele. Esse pequeno movimento provavelmente era a arma divina que tomava sua força para se mover sozinha. Esse martelo nem é tão grande assim, mas é assustadoramente pesado. Agora, posso facilmente levantar uma tartaruga de costas espinhosas, e minha força provavelmente ultrapassa 10.000 Jin. Limo relaxou o aperto e suspirou com pesar. Felizmente,
Ele nunca planejou depender da própria força para levantar aquilo. Se ele pudesse movê-la, $2 sua arma divina não teria ficado no fundo da caverna da borda divina, intocada por séculos. Não importa. Ele ainda tinha sua trapaça. Semente do mundo. Agora, posso canalizar uma fração do poder dela para mim mesmo. A duração é curta, então vou ter que agir rápido. Limo não veio sozinho. Atrás dele estava o mundo inteiro. Embora esse mundo ainda estivesse nascente, frágil e caótico. Ainda assim, era um mundo. Crack, no momento em que canalizou o poder da semente do mundo, ossos de $2 explodiram com um som como feijão frito, seu sangue que rugiram como uma tempestade, e seus 13 meridianos principais explodiram como dragões furiosos. Uma força esmagadora e inesgotável percorreu seu corpo. Limo até tinha a ilusão de que, se essa montanha divina tivesse uma alça, ele poderia levantar tudo. Levanta. Brum! A ressonância de um martelo, 100 vezes mais alta que antes, explodiu. O martelo da queda das estrelas de Pangu. Pela primeira vez em séculos, ela estava na palma de alguém. Só por um instante. Limo rapidamente aguardou em seu mundo em miniatura. Então, completamente exausto, ele desabou no chão, exausto demais para sequer mover um dedo, o suor se acumulando sob ele. Graças a Deus. Graças a Deus que armas divinas não contam como seres vivos. Caso contrário, eu não teria conseguido armazená-lo no meu mundo em miniatura. Eu realmente levantei uma arma divina agora há pouco. O peito do jovem Limo subia e descia como um fole, estrelas dançando diante de seus olhos. Um turbilhão caótico de pensamentos inundou sua mente. Usar um poder que não era seu teve uma reação avassaladora, só mais uma respiração, e seu corpo poderia começar a desmoronar. Mas no fim, ele conseguiu. A consciência de Limo vacilou, o sono pressionando. Pouco antes de adormecer, a $2 e ouviu um grito rouco e agudo. Soava familiar. Ancião em traço, anoitecer. Pico da borda divina, residência dos anciãos. O ambiente estava bagunçado com minérios brutos, armas meio forjadas, menos uma residência, mais um arsenal. Cadê o martelo? Cadê a arma divina ancestral do nosso pico da borda divina? O ancião aí andava de um lado para outro freneticamente, encarando Lima inconsciente roncando para longe. O ancião, normalmente composto, estava completamente arrasado. Para de resmungar logo. Você está me deixando louco. Shango sentou-se com uma perna cruzada sobre a outra, um vislumbre da coxa visível através das vestes do palácio, queixo apoiado na palma da mão. TCH, esse pirralho de discípulo, dormindo tão profundamente. Prometeu cordeiro assado hoje. Comida. É hora de comer? O ancião aí tremia de raiva, veias salientes. Essa é uma arma divina. Nosso pico leva esse nome. Se ele se foi, não terei rosto para encontrar nossos ancestrais no além. Se não fosse pela presença de Shang-Ou, ele já teria acordado Limo. Ele só estava acumulando poeira mesmo, já que ninguém podia usar. Shang-Ou estreitou os olhos, irritada, e baixa a voz. Você acha que eu sou surdo? Ancião em quais pecados cometi na minha vida passada para ser amaldiçoado com essa dupla mestre e discípulo? Hã? Nesse momento, $2 e Mu, que havia dormido a maior parte do dia, bocejou e se mexeu. Piscando sonolento, a primeira coisa que viu foi o rosto enrugado do ancião em a poucos centímetros do seu, olhos vermelhos. Limo quase socou por reflexo. Ancião em, o que você está fazendo tão perto? Me assustou até a morte. Eu te assustei. Você quase assustou minha alma até sair do meu corpo. O ancião em riu amargamente, exigindo, fale. Cadê o martelo? O martelo do nosso ancestral? Ai! Shang-Ou cerrou o punho, limpando a garganta de forma significativa. Um lembrete para tomar cuidado com o tom ao falar com seu discípulo. O ancião aí queria xingar. O quê? Você rouba o tesouro do meu pico e eu tenho que ser educado sobre isso. Mas ele sabia que perder a paciência não ajudaria. Reprimindo sua fúria, forçou um tom mais gentil. Verdadeiro discípulo Li, quando você foi às profundezas da caverna da borda divina. Você viu um martelo? Ele gesticulou com as mãos, mais ou menos desse tamanho. Eu disse. Lima assentiu cooperativamente. Onde está agora? A voz do ancião aí ficou mais afiada. Sumiu. Lima abriu as mãos. Sumiu? A visão do ancião aí escureceu. Lima assentiu novamente. Quando cheguei ao fundo da caverna, vi o martelo que você mencionou.
Curioso, eu toquei. E então desapareceu. Parece que foi guardado no meu tesouro espacial. Limo omitiu alguns detalhes, colocando mundo miniatura com tesouro espacial por $2. De fato, esse mundo possuía artefatos de armazenamento, coletivamente chamados de tesouros espaciais. Por exemplo, a cabaça de vinho de Shang-Wu foi um desses itens. Claro, eles não eram tão comuns quanto em algumas histórias. Envolvendo os profundos mistérios das leis espaciais, especialistas supremos poderiam forjá-las a partir de materiais raros. Assim, tesouros espaciais eram extremamente raros. Além de Shang-Wu, nenhum dos anciãos do pico possuía um. Apenas o líder da seita Qin Jiuan possuía um discípulo. Sua herança é bastante impressionante. Os olhos amendoados de Shang-Wu brilhavam. Tesouro espacial? O ancião An ficou paralisado. Sua confusão só aumentava. Como Limo sequer se aproximou do martelo daquela estelar de Pangu. Como ele guardou? Nenhum tesouro espacial poderia armazenar algo que seu dono não pudesse levantar. Caso encerrado, então. Shang-Wu coçou o queixo, raciocinando. O martelo deve tê-lo reconhecido como seu mestre. Armas divinas, talvez sejam leves para seus donos, mas imóveis para os outros, certo? Limo? Parecia plausível. Mas o martelo Estrela Pangu não tinha essa característica. De repente, Limo percebeu Shang-Wu piscando discretamente para ele. A compreensão surgiu. Sim, não parecia pesado para mim. Pode tirar agora. Como pode ver, Limo sorriu com ironia, balançando a cabeça. Guardar isso me esgotou completamente. Quase desmaiei. Não vou conseguir recuperá-lo tão cedo. Shang-Wu disse com um sorriso brincalhão. Então, meu discípulo precisa de um descanso adequado. Se o espírito dele for ferido, HMPH, vai saber, talvez nunca mais consiga recuperá-lo. Mestre e discípulo se complementavam perfeitamente. Reconhecendo um mestre. A suspeita vaga do ancião An foi confirmada, mas ele não pôde deixar de sentir seu coração Dao tremer levemente. A arma divina do pico da borda divina deles, intocada desde a época do ancestral fundador, havia sido reivindicada por alguém de outro pico. E por um mero cultivador do reino do Qi do sangue, nada menos. Suas emoções eram um emaranhado, mas não havia nada que pudesse fazer. O ancestral fundador realmente não deixou registros sobre isso, e a explicação de Shang-Wu parecia plausível. Afinal, o martelo não estava mais no fundo da caverna. O raciocínio dela era apenas coerente o suficiente para passar. Plausível ou não, quem poderia verificar a verdade? Tudo se resumia apenas à palavra dela. Após um momento de reflexão, o ancião An falou novamente. Nesse caso, até que ele recupere a arma divina, permanecerá no pico da borda divina. Investiguem Imperatriz capítulo 46. Li, com modesta riqueza familiar. Quando a voz de An se apagou, Shang-Wu imediatamente respondeu com uma expressão hostil. Manter ele aqui? Velho, está tentando roubar meu discípulo. Quem quer seu discípulo? Vou ficar com a arma divina ancestral. An retrucou com uma firmeza incomum. Mesmo que esse assunto fosse levado ao líder da seita, ele estava certo. E além disso, as preocupações de Shang-Wu não eram totalmente infundadas. Se um discípulo da caverna da borda divina ganhasse o reconhecimento do martelo meteoro da calamidade de Pangu, ele certamente se tornaria o próximo mestre da caverna. Ancião An, você não pretende me deixar aqui forjando armas, está? Limo percebeu vagamente a intenção subjacente. Isso não podia ser. Ficar aqui todos os dias, como ele poderia continuar a... como ele podia se agarrar às pernas de Jade no bloco de gelo. Se o verdadeiro discípulo lhe ficar aqui, a caverna da borda divina cobrirá todas as suas despesas a partir de agora. No momento seguinte, a voz profunda e solene de An ecoou, carregada de tentação. Claramente, ele estava disposto a fazer um investimento considerável. Ancião, o que está dizendo? Minha mestra é inflexível e de princípios, como ela poderia abandonar seu discípulo por meros ganhos materiais? Certo, mestre. Mestre. Limo falou com justiça, apenas para se virar e ver a postura antes feroz do mestre desaparecer. Seus belos olhos ficaram vidrados, como se calculassem a vida despreocupada de vinhos finos e iguarias ilimitadas. Ele suspeitava fortemente que ela já podia ouvir o tilintar das moedas de prata. Yongli. Parece que ele subestimou a pobreza do mestre e sua tendência gananciosa. Limo baixou a voz. Mestre,
Quando o pavilhão da água do outono já faltou comida fina e vinho para você? Se eu ficar na caverna da borda divina, quem vai cozinhar para você no futuro? As armas da caverna da borda divina estavam em alta demanda, e eles realmente produziam montanhas de ouro diariamente. Mas ainda assim não se comparava à sua capacidade de criar riqueza do nada. Além disso, ele nunca temeu ser consumido até a pobreza. Em vez disso, seus investimentos só o tornaram mais rico. HMPH, eu não sou esse tipo de pessoa. Os olhos da bela mestra clarearam instantaneamente enquanto ela sentia seriamente. Ancião, você se preocupa demais. Este discípulo tem meios modestos. Limo juntou as mãos respeitosamente em direção a Ai. Quanto você poderia ter, Tum? 2 pedaços enormes de metal reluzente caíram no chão. Instantaneamente, a temperatura do quarto caiu um pouco, como se os metais estivessem absorvendo calor. A expressão divertida de Ai congelou, substituída por profunda contemplação. Essência de ferro. Uma onça refinada a partir de 10.000 libras de ferro. Um simples traço adicionado a uma arma comum poderia fazê-la cortar cabelos e rasgar metal como lama. Esses 2 pedaços, mesmo com a nascente cor-flame da caverna à borda divina e todos os seus discípulos martelando até que seus braços cederem, levaria 3 anos para produzir isso. Tum. Outro som abafado. Um pedaço do tamanho de um punho de metal vermelho flamejante caiu no chão. SSS. Aí perdeu completamente a compostura. Minério de cobre inferno. Só encontrava onde a atividade vulcânica coincidia com veios de minério, o minério temperado por chamas subterrâneas por milênios, e mesmo assim, era necessária uma erupção vulcânica para trazê-lo à superfície. A lendária espada do céu carmesim continha exatamente esse material. E você chama isso de meios modestos. O velho começou a refletir sobre as origens da herança de Limo. Shangon também estava profundamente pensativo. O especialista que deixou esse legado, será que ele era um magnata dos comerciantes em sua vida passada? Ou talvez um bandido notório que saqueou riquezas imensuráveis? Este discípulo não é ferreiro. Esses tesouros seriam desperdiçados em minhas mãos. Ancião, você é o artesão mais renomado da prefeitura do Sol Púrpura. Só você pode expor todo o potencial deles. O jovem Li sabia como conquistar um velho. Aí ficou em silêncio. Após uma longa pausa, suspirou. Shang-Ou, seu discípulo tem melhores modos que você. Pelo menos não preciso me preocupar com ele empunhando a arma divina para o mal. Shangon, ignorando-a, Aí se virou e falou gravemente. Limo, se você cumprir 3 condições, este velho vai se afastar com prazer. Ancião, por favor, nomeie-os. Lima estava todo ouvidos. Primeiro, se a caverna da borda divina algum dia forjar um artefato místico e precisar do martelo meteoro da calamidade de Pangu, você, como seu mestre, deve ajudar. Segundo, até que sua força seja suficiente, não ostente a arma divina. Além de mim e do seu mestre, nenhum estranho deveria saber disso. Terceiro, não manchem a arma divina do fundador com sangue injusto. Ele enfatizou a última condição. Justo. Yong-Li concordou sem hesitar. Os termos eram muito mais brandos do que ele esperava. Mesmo que ainda não os tivesse mencionado, ele teria mencionado de qualquer jeito. Bom. Pode ir. Aí acenou cansado. O velho está sendo incomumente agradável hoje. Shango ergueu uma sobrancelha, não acostumado com isso. Limo se curvou para Ai e puxou seu mestre em direção à saída. Melhor não forçar a sorte depois de conseguir esse acordo. Observando o mestre e o discípulo partirem, Ai murmurou para si mesmo. A arma divina encontrou seu mestre, afinal. E acabou no pico do aglomerado de Jade. Shango não entendeu, foi o discípulo dela. Como o destino pode ser imprevisível. No caminho da montanha descendo. Meu precioso discípulo, você é bem esperto, não é? Shango estreitou os olhos amendoados, uma mão na cintura, a outra jogada sobre o ombro do discípulo. Ela sorriu sem um pingo de dignidade. Nada mal, nada mal. Enganar o velho e assim, você já está no nível 60, 70, 80% do meu nível. Eu não chamaria isso de truque. Sendo abraçado pelo ombro por seu mestre de tamanho semelhante, Yong-Li tossiu levemente. HMPH, você ainda ousa enganar seu próprio mestre. Cadê o martelo? Deixe-me ver. Shango usou um visual de eu sei o que você está fazendo. Lima sorriu com ironia. Eu realmente não consigo tirar. Brincadeiras à parte, só de guardar já exigia um esforço enorme.
Ele ainda não havia se recuperado totalmente. Será que ele esperava que ele ativasse a semente do mundo novamente? Mestre, quer que eu desmore em um monte de ossos bem aqui? Ingrato. Shang-Wu franziu o delicado nariz, seu rosto bonito emburrado. Limo. Mestre, você estava seriamente pensando em me vender mais cedo, não estava? PFFT. PFFT, claro que não. Shang-Wu desviou o olhar. Isso foi só um teste, para ver se sua lealdade ao pico do aglomerado de Jade é inabalável. Mestre, você é culpado. Discípulo audacioso. Ousando questionar seu mestre agora. Tentando derrubar a ordem natural? A mestra acelerou o passo, suas vestes carmesim esvoaçando. Lima suspirou. Mestre, que tal vinho verde de bambu envelhecido e um cordeiro assado inteiro hoje à noite? Yongle usou sua habilidade suprema de controle de multidões. Quanto envelheceu? 30 anos. Acerto crítico. Pouco tempo depois, mestre e discípulo retornaram sob as estrelas, carregados de despojos. Ao empurrar a porta, Lima avistou uma figura esguia sentada à mesa de pedra de jantar deles, tomando chá calmamente, uma espada repousando no colo, a lâmina refletindo o luar. Achei que você tinha voltado para cultivar. Ainda não jantei. O bloco de gelo afirmou de forma objetiva. Yongle ficou em silêncio, então olhou para o céu. A lua estava fraca, sinalizando a aproximação do amanhecer. Mas já está quase na hora do café da manhã. É mesmo. Ying Bin também olhou para a lua, suas delicadas sobrancelhas franzidas em confusão. Que tipo de senso de tempo você tem? Quem diabos conta as horas pelas refeições? Limo nem conseguia reunir energia para reclamar enquanto ia cozinhar. Ying Bin abaixou o olhar brevemente antes de se voltar para Shang-Wu, sua voz suave, mas deliberada. O que aconteceu hoje na caverna da borda divina? Mais um evento que havia escapado além de suas expectativas. Investing em Imperatriz capítulo 47. O verdadeiro poder das armas divinas. Ying Bin sabia que havia uma arma divina na caverna da borda divina. Na verdade, o motivo de ela saber disso era por causa de Shang-Wu. Quando a seita Qin Yuan colapsou, foi Shang-Wu quem pagou um preço enorme para empunhar o martelo da calamidade da queda das estrelas. Mais tarde, depois que Ying Bin foi ao continente divino central, ele encontrou várias armas divinas tão formidáveis quanto o martelo da calamidade da queda das estrelas. Mas nenhum deles jamais lhe deu a mesma sensação de poder ilimitado. De fato, mesmo para seus padrões, armas divinas estavam longe de ser comuns. Uma arma divina era 2 níveis inteiros acima de um artefato arcano. Representava o auge da forja, o limite absoluto do artesanato humano. Além disso, apenas existiam as armas Dao, que desafiavam o céu e nasceram do destino. Veja, por exemplo, o selo imperial das montanhas e rios, empunhado por sucessivos imperadores da grande dinastia Yu. Dito isso, ela se lembrava de que, em sua vida passada, o martelo da calamidade da queda das estrelas não tinha mestre. Shang-Wu mal conseguiu ativá-la uma vez antes de ambos desaparecerem sem deixar rastros, como uma flor passageira. Quando assumiu o comando do Palácio Lunar, ela havia perguntado sobre ele. Mas tudo o que ela recebeu foram rumores vagos e não verificáveis. Ancião Shang-Wu. HM. Não houve resposta do outro lado. Quando Ying Bin finalmente olhou para cima, percebeu que Shang-Wu havia cochilado em uma cadeira de balanço, até soltando roncos suaves e rítmicos. Pouco tempo depois. Cordeiro assado, já vai. Limo saiu com o cordeiro preparado. Ele colocou a lâmina na churrasqueira e começou a acender o fogo. As chamas lançavam um brilho quente no rosto do jovem. Um reflexo que também brilhava nos olhos frios e distantes de Ying Bin. Será que ele teve algo a ver com isso? Naquela época, até o espírito da Fênix das 9 cores parecia particularmente atraído por ele. Me dá uma mão. Um pincel foi subitamente empurrado para sua mão pelo jovem. Ying Bin inclinou levemente a cabeça, confusa. Limo então trouxe um pote de barro, do qual emanava um aroma rico e picante. Ying Bin entendeu. Ele queria que ela regasse o cordeiro com o molho. Este é meu molho da alma especialmente preparado. Até a ovelha feliz ficaria sem palavras depois de uma mordida. Agora é todo seu. Enquanto falava, Limo começou a girar lentamente a churrasqueira. E assim, a Imperatriz Celestial Fênix estreitou os olhos, uma leve onda de emoção passando por eles. No fim, mergulhou o pincel no chamado Soul Sauce e embarcou em sua primeira experiência culinária. Logo,
Yong-li também entregou a tarefa de girar a churrasqueira para ela. Logo, o cordeiro chiou, seus sucos pingando. Observando Ying-bing aplicar o molho meticulosamente com uma expressão quase séria, Limo não pôde deixar de rir por dentro. O bloco de gelo na verdade parecia um pouco mais humano ao cozinhar. Menos gelado, mais vivo. Talvez eu possa automatizar a alimentação do bloco de gelo no futuro. Mas esse pensamento não durou muito. Que cheiro é esse? Enquanto preparava os acompanhamentos, Limo sentiu um cheiro de algo queimando. Ele se virou e encontrou o cordeiro em um estado trágico, meio queimado, meio cru. Ainda assim, Ying-bing continuava girando, completamente alheio ao desastre que se desenrolava. Limo. Ele lançou um olhar impotente e exasperado para ela. Sério, mana? Está queimado até virar crocante, e você ainda está assando o lado queimado? Encontrando seu olhar, Ying-bing retribuiu com serena indiferença. O que houve? Ela perguntou, como se estivesse completamente justificada. Bem, acontece que o bloco de gelo tinha falhas, como ser banido eternamente da cozinha. Deixa que eu cuido disso. Depois de uma refeição que poderia ter sido café da manhã ou jantar, o amanhecer já havia amanhecido. No quarto dele, a refeição do mestre custou o equivalente a 500 taéis de ouro. Muito além do valor daquele pote de bambu breu. Mas a reação do bloco de gelo foi impagável. Lima estava deitado em sua cama, fazendo um raro inventário de sua riqueza. 8 cristais arcanos. Ouro. Já ultrapassou 10.000 taéis. Prateado. Ele não se deu ao trabalho de contar. Havia demais, tanto em moedas quanto em bilhetes, tornando tudo insuportavelmente tedioso. Depois, havia os tesouros variados. Elixires de 6 marcos, minérios raros, ervas exóticas, o que você imaginar. Pílula purificadora de toxinas, neutraliza sem venenos. Talismã de invocação de vento e chuva. Causa 3 dias de chuva forte. Provavelmente inútil por enquanto. Anel antigo com padrão de pinho. Parece elegante e imponente. Bom para aumentar a aura. Depois de meia hora, Limo finalmente organizou seus itens diversos. Então ele entrou na semente do mundo. O espaço havia mudado um pouco desde sua última visita. Parecia alguns metros maior. Diante do tabuleiro de xadrez na clareira, o martelo da calamidade da queda das estrelas pendia invertido em silêncio. Não muito longe disso, a espada do céu carmesim se encolhia em um canto, sem ousar se aproximar. Buzz, sentindo a chegada de Limo, o martelo vibrou levemente. Sua intenção de assassinato como arma permaneceu. Mas isso não exercia mais pressão sobre Limo. Afinal, ele era o mestre aqui. Força limitada. Limo murmurou para si. Então ele caminhou até lá, segurou o cabo do martelo e o levantou sem esforço. Como se não pesasse nada. Se não fosse pela ressonância alegre do martelo, alguém poderia suspeitar que ele havia sido trocado por um falsificado. Hoje, Limo balançou algumas vezes. Instantaneamente, a aura assassina do martelo agitou o mundo em miniatura, como se os próprios seus estivessem enfurecidos. Um único golpe carregou a força de um meteoro caindo, capaz de estilhaçar a terra. Naquele momento, ele se sentiu como uma divindade capaz de rasgar os céus com um simples gesto. Na compreensão atual de Limo, o ancião estava entre os mais fortes que conhecia. Ainda assim, ele tinha um pressentimento. Até a menor ondulação do poder desse martelo seria além do que ele poderia suportar. Agora isso é uma verdadeira arma divina. Esse deve ser seu verdadeiro poder. Limo soltou um suspiro profundo. O martelo da calamidade da queda das estrelas zumbia animado, empolgado por finalmente ser liberado em todo o seu potencial. Quer. Fora. De leve. Limo parecia ouvir uma voz infantil. O martelo. Ele olhou para baixo, confirmando a origem. Lutar. Ele entendeu. O martelo queria quebrar algo. Sejam pessoas, feras, qualquer coisa, menos ser usado para forjar outras armas. Limo. Eu adoraria. Mas ainda não sou forte o suficiente. Buzz, o martelo fez bico. Sua senciência nascente não conseguia compreender raciocínios complexos. Por que seu mestre às vezes era forte, às vezes fraco? Por que ele podia usar todo o poder dela e ainda assim se recusar a usá-lo por diversão? Quando chegar a hora certa, vou deixar você brilhar. Lima tranquilizou suavemente. Depois de acalmar a arma divina, ele refletiu seriamente. Agora que tem um martelo, não deveria encontrar uma técnica de martelo que combine? Provando o poder do martelo,
Limo sentiu um desejo crescente. Um espadachim aprendendo técnicas de martelo. Certamente isso não era tão estranho assim. Mas nenhum dos retornos de seus investimentos incluía artes marciais relacionadas ao martelo. Ah, certo. O maior pontuador nas provas da seita pode escolher uma técnica no quinto andar do pavilhão das escrituras. É melhor dar uma olhada. Com esse pensamento, Limo restaurou o estado caótico do pequeno mundo. Então chamou a espada do céu carmesim não muito longe. Venha o que? No momento em que falou, o quebra-terras do terror Meteoramer tremeu 2 vezes, como um pai disciplinando uma criança travessa. Só então a espada do céu carmesim desceu lentamente em sua palma. Com a espada em mãos, Limo se retirou da semente do mundo. Após trocar uma breve saudação com o sonolento Shang-Ou, ele seguiu em direção ao pavilhão da biblioteca. Investing em Imperatriz capítulo 48. Esse garoto é honesto demais. Seita Qin Juan, pavilhão das escrituras. A estrutura octogonal se erguia camada após camada, atingindo uma altura impressionante de 300 metros. Discípulos entravam e saíam sem parar. No momento em que Limo apareceu na entrada, inúmeros olhos se voltaram para ele. Esse é o verdadeiro discípulo, Limo? O irmão Senoli é tão bonito, especialmente quando sorri, tão gentil, diferente dos outros discípulos verdadeiros e distantes. Deve ser a espada do céu escarlate na cintura dele. Para obter uma arma mística tão jovem, sua esgrima deve ser excepcional. Você o viu? As veias de terra da caverna da borda divina entraram em erupção prematuramente ontem. Agora o ancião Ain selou tudo abaixo do terceiro nível. Será muito mais difícil para discípulos conseguirem armas místicas no futuro. Nem muitos anciãos possuem artefatos místicos. Nunca foi realmente algo para discípulos. Os sussurros mal eram audíveis, mas Limo captou cada palavra. O ancião Ain trabalha rápido. O velho pode ser orgulhoso, mas ele faz as coisas acontecerem. Perdido em pensamentos, Limo se aproximou do balcão do primeiro andar. O administrador interno da seita o reconheceu imediatamente e sorriu. Verdadeiro discípulo Li, você veio reivindicar a recompensa do julgamento da seita no quinto andar? De fato. Limo assentiu e entregou seu símbolo de cintura. Ah! Verdadeira discípula Li, o quinto andar só abriga artes marciais de nível médio. O mordomo ofereceu um lembrete educado. Para discípulos da seita interna, uma arte marcial de nível médio adequada era um tesouro raro. Mas um verdadeiro discípulo não deveria faltar essas coisas, certo? Limo sorriu sem responder. Então caiu a ficha do mordomo. Limo podia ser um verdadeiro discípulo, mas seu mestre era o ancião Shang-Ou. De repente, tudo fez sentido. Podem escolher 2 artes marciais de nível médio. Por favor, prossigam. Muito obrigado. O mordomo completou os registros rapidamente, e Limo se virou para subir as escadas. O segundo andar do pavilhão das escrituras estava igualmente lotado. Os 3 andares inferiores abrigavam artes marciais sem classificação, além de textos diversos, biografias e outros escritos. Limo não demorou, continuando a subir. No quarto andar, a multidão havia diminuído consideravelmente. Lá, artes marciais de baixo nível eram armazenadas, junto com conhecimentos sobre alquimia, forja e domar bestas exóticas. A maioria dos leitores aqui eram discípulos internos da seita. O olhar de Limo demorou brevemente em uma seção que o surpreendeu, livros sobre culinária. Pegou um, leu algumas linhas e logo colocou de volta com um leve sorriso nos lábios. Não é à toa que a comida do refeitório da seita Qin Juan é tão ruim. Não chegava nem perto do livro de receitas que ele obteve com seus retornos de investimento. O quinto andar estava quase deserto. Apenas discípulos que completassem missões da seita e acumulassem pontos suficientes de contribuição poderiam gastá-los para acessar esse nível. Técnicas de martelo. Limo caminhou até a seção dedicada às artes marciais baseadas em armas. Arte do martelo temperador. Por falsificar. Martelo do rugido do tigre. Exige um martelo de guerra de cabo longo. Não adequado. Bem, parecia que Limo não era o único que não gostava de esmagar pessoas com martelos. Até mesmo o abrangente pavilhão das escrituras tinha poucas técnicas de martelo. Por outro lado, o mundo marcial tinha deuses da espada, soberanos da lâmina e imortais da lança. Quando alguém já ouviu falar de um lendário portador de martelo? Técnicas de martelo já eram um nicho. O martelo de aniquilação de meteoros era uma arma de cabo curto, um nicho entre nichos. Irmão Ali. Uma voz jovem familiar chamou de perto. Virando-se, Limo viu Muron Xiao acenando para ele.
Você também veio escolher uma arte marcial. Limo ficou surpreso. O pico da borda divina era rico e bem abastecido. Porque um verdadeiro discípulo precisaria vasculhar o pavilhão das escrituras. Você entendeu errado, irmão Ali. Eu não informei meu mestre. Moron Xiao forçou um sorriso amargo. Após uma breve explicação e um olhar pelos olhos do destino celestial, Limo entendeu. Nome, Moron Xiao. Idade, 16. Físico, corpo de serpente uivante. Cultivo, reino Qi. Sangue, 7 meridianos. Destino, azul com tons de cinza. Avaliação, nascida de um pai humano e de uma mãe dragão do flow metamorfose. Bondoso, mas atormentado por sua linhagem. Se ele harmonizar as forças das duas linhagens, seu futuro é ilimitado. Se ele sucumbir às falhas deles, trará calamidade. Eventos recentes, afligido por sua linhagem, ele tem sido atormentado por pensamentos intrusivos e pesadelos, sonhando repetidamente com as mãos encharcadas de sangue. Buscando uma técnica de cultivo que acalme a mente, meu mestre ainda não sabe que minha linhagem meio demônio vem de uma serpente uivante. Moron Xiao suspirou, o rosto marcado pela preocupação. Então você veio sozinha ao pavilhão das escrituras? A expressão de Limo ficou estranha. Moron Xiao assentiu. Exatamente. Se ele perguntar, não quero mentir, mas também não posso dizer a verdade. Melhor evitar o assunto completamente. Limo. O ancião An era tão tranquilo, só uma dica de que precisava de uma técnica para acalmar a mente, e provavelmente te entregaria um manual de alto nível sem pensar duas vezes. Esse garoto era dolorosamente honesto. Você pode encontrar uma técnica aqui. Mas não espere que uma arte mental de nível médio suprima a sua linhagem. Limo balançou a cabeça. Então o que eu devo, hã? As palavras ansiosas de Moron Xiao foram interrompidas quando Limo enfiou um manual em suas mãos. Isso é. Escudo do Sino Dourado, uma arte marcial de alto nível para refinamento corporal. Ah? Moron Xiao ficou boquiaberto, completamente perdido. Porque o irmão Li estava entregando a ele um manual de refinamento corporal. Quem disse que acalmar a mente exige uma técnica mental? Limo lançou um olhar exasperado para o pobre garoto. Essa arte de alto nível tem origem na tradição budista. Ela integra cultivo físico e espiritual, incorporando princípios budistas. Mestre do escudo do sino dourado, e que medo terá de pensamentos intrusivos? Escudo do sino dourado. Os olhos opacos de Moron Xiao brilharam. Mas logo, ele se mexeu inquieto, os dedos torcendo as mangas enquanto a hesitação o dominava. Não pense demais. Limo bateu a espada do céu escarlate em sua cintura. Peguei uma arma mística do pico da borda divina, muito mais valiosa do que uma arte marcial de alto nível. Considere isso como pagamento. Claro, não era só a espada. Sempre que Limo dava algo, a outra parte podia ganhar, mas ele sempre ganhava mais. O pico da borda divina é o pico da borda divina. Isso não é pagamento. Irmão Li, devo mais uma grande dívida a você. Moron Xiao apertou os lábios, tomado pela gratidão. Nesse ritmo, a não ser que tivessem filhos, não havia nada que Limo pudesse pedir que Moron Xiao não aceitasse. Quando você assumir uma missão da seita lá fora, não deixe de me avisar. Missões da seita. Todos os discípulos da seita Qinjiuan, incluindo os verdadeiros discípulos, eram periodicamente obrigados a cumprir missões, grandes ou pequenas. Era obrigatório. Afinal, se a seita Qinjiuan ficasse parada sem fazer nada, ninguém manteria seu status como a seita líder da prefeitura do Sol Púrpura. Tenho pensado em um recentemente. Aceito sua oferta. Limo aceitou prontamente. A família Moron detinha considerável influência na prefeitura do Sol Púrpura, um poder local. Qualquer que fosse a missão, as conexões deles facilitariam o caminho. Então voltarei para estudar o escudo do sino dourado. Moron Xiao finalmente abriu um sorriso. Vai lá. Depois que ele saiu, o sistema prontamente interveio. Parabéns, anfitrião. Você investiu com sucesso em Moron Xiao uma arte marcial de alto nível, ajudando-o a superar sua aflição de linhagem. Recompensa de investimento. Um selo antigo de tomo de bronze. Selo do tomo de bronze antigo. Quando estampada em qualquer técnica marcial, ele pode deduzir, refinar e elevar a qualidade da técnica, capaz de elevá-la ao nível de uma arte incomparável. Que tesouro! Uma técnica marcial de alto nível elevada a uma arte incomparável. E ele até podia escolher o tipo de arte incomparável. O retorno de Moron Xiao desta vez superou suas expectativas.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.